Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu venho aqui para falar sobre os meus lidos e assistidos no mês de março. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom, o mês de março foi bem corrido assim no geral, né? Eu tive bastante coisa para fazer, tinha bastante série para maratonar aí para poder trazer as comparações de série versus livro, né? Porque séries de adaptações aí. Mas assim, eu consegui ler bastante, um pouco menos do que janeiro e fevereiro, mas ainda assim consegui ler bastante. Nas últimas semanas tiveram bastante vídeos aí relacionados a essas leituras que eu fiz aí nesse mês, então vídeo de análise, vídeo de vlog, mas eu vou falar sobre todas as leituras aqui que eu fiz, tá? Inclusive teve um livro abandonado, eu vou comentar rapidamente sobre ele também. E eu assisti bastante série. Esse mês foi o que eu mais assisti série nesse ano. Eu terminei 4 séries ao todo. Então foi um número bem bom, assim. Mas também foi esse número porque tinha adaptação literária envolvida aí no meio. E eu não assisti nenhum filme esse mês. Eu até fiquei impressionada, porque assim, não assisti filme nenhum, então vou falar só das séries e dos livros. Mas vamos começar, porque mesmo assim tem bastante coisa pra comentar. E o primeiro livro lido do mês de março, na verdade, foi uma releitura, que foi Trono de Vidro. E assim, gente, eu já falei bastante sobre Trono de Vidro no vídeo de análise que eu fiz, que vou deixar aqui no card. Se você ainda não viu, vai lá olhar, uma análise com spoiler, tá? E lá eu falo sobre o que eu não gostei, sobre o que eu gostei. Faço uma análise ali sobre alguns pontos em específico, né? E assim, pra quem não sabe que projeto que é esse, eu já tinha explicado lá no meu Instagram, expliquei também nesse vídeo de análise, que eu amo Trono de Vidro, é a minha série preferida. Todo ano eu gosto de fazer uma releitura de Trono de Vidro. Ano passado eu não consegui, então esse ano eu resolvi fazer e cada mês eu vou estar relendo um dos livros e vou trazer então uma análise um pouco mais aprofundada sobre a minha releitura, sobre o que eu achei, sobre alguns pontos em específico e enfim. E assim, no dia que eu tô gravando isso aqui, eu vou começar a ler já o segundo livro, né, a releitura do segundo livro. Então provavelmente o vídeo vai sair na próxima semana, pra quem tá assistindo isso aqui na data. E eu tô bem empolgada, assim, eu já tô pensando no que eu vou fazer nesse próximo vídeo. Vai ter algumas coisinhas que eu vou mudar em relação à estrutura do primeiro, porque algumas coisas eu acho que vai ficar melhor, porque agora vai ter muita coisa pra discutir a partir desse segundo livro. Mas enfim, gente, quem quiser ver a minha opinião realmente bem aprofundadinha em relação ao primeiro livro, dá uma olhadinha lá no vídeo. Mas assim, passando bem por cima, eu gosto bastante desse primeiro livro, eu acho que é uma introdução muito boa pra série. Eu acho que a Sarah já consegue construir muito bem as bases aí, né, na qual ela vai construir o resto da série, os personagens principalmente. Eu acho fantástico voltar para esse início e ver a quantidade de referência que ela coloca nesse primeiro livro. Inclusive, eu acho muito válido, se você terminou a série, você reler, pra você ir pegando todas essas referências que ela colocou, sabe? Eu não sei se tudo foi proposital, provavelmente não, mas assim, eu acho que de qualquer forma é um mérito dela conseguir ter amarrado isso muito bem. Eu não acho que é o melhor livro dela, eu não acho que é o melhor livro da série, não é de longe, pra mim é o pior da série, não porque seja ruim, mas porque eu acho que os outros são muito melhores, sabe, assim. Mas até um dos pontos que eu comento, né, que é um dos pontos negativos pra mim, é a questão da escrita da Sarah, que nesse livro ainda tá muito crua, ainda tá muito imatura, de certo aspecto, né. E isso é normal, porque foi o primeiro livro que ela escreveu, então assim, eu não pego muito pesado, digamos assim, nessa crítica, mas quando a gente compara com os outros livros, ele fica um pouco aquém, assim, né. Mas mesmo assim, é um bom livro, acho que é um bom início aí, e só me deixou ainda mais empolgada pra fazer essa releitura. E eu dei 4 de 5, porque como eu falei, é um livro que eu gosto, sabe? Eu acho que é um bom início, eu acho que é um início forte, assim, mas tem espaço pra melhorar e realmente melhora muito, né? Então assim, gente, logo volto aí então com a análise do segundo livro. Então se você ainda não leu o segundo livro e você quer me acompanhar aí nessa análise, aproveita que dá tempo aí, e aí já assiste também o primeiro e o segundo vídeo depois pra gente poder comentar. E o segundo livro que eu li, que na verdade foi outra releitura, inclusive esse mês tá cheio de releitura aqui, gente, foi Ruin and Rising, ou Ruína e Ascensão, que é o terceiro livro da trilogia Grisha, que eu reli por conta da série, né? Os produtores falaram que iria ter coisas aí do terceiro livro, e ainda bem que eu li, porque assim, tinha muita coisa que eu não lembrava ali desse terceiro livro, sabe? Mas assim, falando do livro em específico, eu já falei várias vezes que a trilogia Grisha não é minha série preferida, eu não gosto tanto assim por conta do final da série, mas eu acho interessante ler porque é a base do Grishaverse e eu amo Six of Crows, eu amo King of Scars, e além de que tem o início do meu personagem preferido, que é o Nikolai, né? Então assim, gosto de reler por conta disso. Esse terceiro livro em específico, eu não lembrava de muita coisa, então eu me surpreendi porque eu tinha na minha cabeça que ele era um pouco mais parado. E na verdade não, o enredo ele tem uma construção bem interessante assim nesse terceiro livro e com um ritmo bem interessante de ler. Vamos colocar assim, porque
ele não é o tempo inteiro acelerado, aquele ritmo frenético, mas ele também não é aquele ritmo arrastado. Então ali ela soube balancear bem isso, sabe? Então a gente tem os momentos que são um pouquinho mais corridos na história, porque precisa, demanda isso, mas tem uns momentos também que a história dá uma desacelerada para poder desenvolver algumas outras coisas. E eu acho isso muito legal, eu acho que ela soube trabalhar isso muito bem. E tem um plot twist, assim, principalmente no final, que... Final não, mas se encaminhando ali pro final, que me deixou, a primeira vez que eu li eu fiquei chocadíssima, e quando eu li essa segunda vez eu gostei muito de como esse plot twist foi revelado. Eu acho que foi muito bem construído, sabe? Mas aí vem o final do livro. Eu não gosto do final desse livro. Eu acho que, eu não sei se na época que ela lançou não tinha muitos finais nesse estilo, eu não sei se ela quis surpreender com um final diferente, mas esse final pra mim não dá. Ela usa um dos clichês que eu mais detesto em livros, assim. E é um clichê que ainda existe hoje em dia, não tão usado assim, mas ainda tem um pouco, e eu não gosto, assim. Eu acho que é um péssimo clichê. Eu acho que é um clichê que joga o desenvolvimento da história no lixo. E esse livro eu sinto que é mais ou menos isso, porque ele tem um desenvolvimento muito legal. E aí chega no final, parece que jogou isso tudo fora, sabe? Então, assim, eu acho que ela poderia ter trabalhado esse final de tantos outros jeitos diferentes, sabe? Então eu fico bem chateada, assim, com esse final. Não gosto realmente, não vou falar qual que é por conta de spoilers. Mas, assim, eu acho que o início da história, até uns 70, 80% da história, eu acho que é interessante, sabe? Tem algumas coisas que eu não gosto tanto, mas no geral eu acho legal. Dei 3,5 de 5. Eu esperava que eu fosse gostar menos da releitura, mas me surpreendeu aí. E eu fiz vídeo de série versus livro da segunda temporada de Shadow and Bone, onde eu comentei aí o que tem do terceiro livro na segunda temporada, fiz as comparações. Se você ainda não viu, vai lá assistir, já aproveita e me conta lá o que você achou dessas mudanças, o que você achou deles trazerem coisas do terceiro livro para a segunda temporada. E vamos falar um pouquinho mais disso naquele vídeo lá. E continuando na minha saga de ler romances de época, tentando me fazer encontrar um romance de época que eu goste, li esse mês Como Agarrar uma Herdeira, que é o primeiro livro da duologia, acho que é uma duologia, Agentes da Coroa, da Julia Quinn. Mais um da Julia Quinn. E assim, eu achei legalzinho. Tá legalzinho, acho que tá bom, assim. Eu gostei porque esse livro ele tem uma pegada mais cômica, ele tem uma coisa mais engraçada, assim, diferente dos outros livros da autora. Ao mesmo tempo, ele tem uma coisa meio espionagem, que eu também achei diferente. Só que os personagens principais, assim, tão qualquer coisa. Não consegui gostar deles. Não desgostei, mas também não gostei. Achei eles tão sem graça, assim, no modo geral, sabe? Não consegui torcer pra eles ficarem juntos, não consegui shippar o casal. E me incomodou muito porque no início eu achei o desenvolvimento deles extremamente rápido, foi de 0 a 80 em, tipo, 5 capítulos. E aí depois ela enrola o resto do livro pra terminar de desenvolver o casal. E isso pra mim só ficou muito mal feito, sabe? Eu acho que a escrita da Julia tá melhor aqui nesse livro do que no último que eu li dela, porque eu acho que pior do que aquilo não vai ter. Mas, no geral, assim, eu não gostei dessa construção do casal em si. E é um romance, então, assim, se o romance não tá legal num romance, muito da história se perde, né? Mas eu dei 3 de 5. Ainda acho que é uma nota boa, porque eu me diverti lendo, sabe? E como eu falei, não foi o pior dela que eu já li, então acho que não merecia uma nota tão baixa assim. Mês que vem eu encerro a saga de romances de época. Mês que vem não, né? Esse mês agora de abril. E assim, entendeu? Já tô feliz que eu vou encerrar pelo menos esses. E se você tem um romance de época bom pra me indicar, me indica aqui nos comentários, gente. Porque eu quero ler romance de época e falar, nossa, amei. Até hoje o único que eu gostei mesmo, assim, gostar mesmo, que eu quero terminar de ler a série, foi o Segredo de uma Noite de Verão, eu acho. Que é o primeiro da série As Quatro Estações, acho que esse é o nome da série. Que eu ainda quero terminar, porque eu gostei do primeiro, eu achei divertido. Mas ainda não teve nenhum romance de época que me fez, tipo, uau, sabe? Então me dê indicações de romance de épocas bons, mas bons mesmo, viu? Aqui nos comentários aí pra ver se eu desencanto com algum. E aí, mais uma leitura, mais uma releitura, na verdade, que foi a finalização da minha releitura da Saga dos Corvos com o quarto livro, O Rei Corvo. E assim, gente, a minha memória em relação a essa série, eu não sei o que aconteceu, porque assim, eu li essa série em 2020 e o primeiro e o segundo livro, que eu li primeiro, eu deveria lembrar menos, eu lembrava de muita coisa. E aí o terceiro e o quarto livro que eu li por último, eu não lembrava de quase nada, gente. Eu não sei o que aconteceu com a minha memória. Memória seletiva, assim, memória de centavos.
Então, eu fui ler esse livro, eu lembrava de algumas coisas em relação, tipo, o livro acaba desse jeito, mas eu não lembrava de como é que chegava até lá. Então, tinham várias coisas que eu tava esperando que fossem acontecer, eu não sei se porque eu lembrava errado, enfim, mas que não aconteceram. E eu vou dizer que eu fiquei um pouquinho decepcionada ao ler esse final. Porque, assim, eu acho que é um bom final, eu acho que a autora constrói muito bem as coisas, assim, os momentos de tensão são muito bem construídos, as relações entre os personagens são muito bem construídos, eu gosto do jeito com que ela faz os romances acontecerem, apesar de ser migalhas e migalhas, mas tiveram muitas coisas que ela construiu, que ela começou a construir já no primeiro livro, e que eu esperava que tivesse uma resolução um pouco mais detalhada, talvez, um pouco mais aprofundada, e simplesmente acaba de um jeito muito fácil, muito sem explicação, muito rápido. E eu fiquei tipo, é isso? Eu achei muito anticlimático com o que estava sendo construído, sabe? Então eu senti falta de algumas coisas assim em relação a esse final. Mesmo assim, não acho que seja um final ruim, tá? Acho ainda que foi muito bem construído, como eu falei. Eu dei 4 de 5, mas eu esperava que tivesse alguma coisa a mais aí para complementar nesse final. E vamos então falar sobre a leitura polêmica do mês, tá? A leitura que rendeu um vlog de leitura sem spoilers, se você ainda não assistiu, vai lá assistir, que foi a leitura de Corrupt, da Penelope Douglas, o primeiro volume da série Devil's Night. E assim, gente, eu não vou me estender muito porque lá tem um vlog inteiro só eu falando sobre esse livro, reagindo na leitura ali, enfim. Então vamos resumir e dizer que eu detestei esse livro, tá? Assim, eu vou falar sobre a primeira coisa positiva, é que eu gosto de algumas coisas. Eu acho interessante a premissa do livro, eu gosto de como a autora constrói os momentos de tensão na história. Eu gosto da história dividida em passado e presente, eu acho que isso cria um mistério interessante a respeito do que aconteceu, você querer descobrir. Acho que é uma leitura fácil em certos aspectos, mas eu não gostei da escrita da autora no geral. Eu acho que vários momentos ficou muito forçado, ficou muito mal escrito. Eu não gostei do jeito com que a história se desenvolveu. Eu não gostei dos personagens. Eu acho que, sim, é um dark romance. Tem que relevar algumas coisas bem entre aspas. Mas eu acho que tem alguns assuntos que tem que se tomar muito cuidado ao ser tratado. E eu acho que a autora não tem esse cuidado ao tratar. Novamente, sei que é um dark romance, mas mesmo assim isso não ignora o fato de que você tem que tratar alguns assuntos com certo cuidado. E eu não acho que ela faz isso, sabe? Então, assim, não gostei do livro. Eu dei 1,5 de 5. Esse 1,5 ainda, na verdade eu diminuí minha nota, porque no vlog eu falo que eu dei 2, mas eu diminuí minha nota porque depois eu fiquei pensando sobre e eu falei, não, não vale 2. Então eu dei 1,5, e esse 1,5 foi por conta daqueles pontos positivos que eu citei aqui no início desse meu depoimento aqui. Mas de resto, assim, realmente não consegui gostar. Os protagonistas mesmo ali achei muito sem graça, não consegui shippar, não consegui entender porque que um era obcecado no outro ali, enfim. Só achei ruim mesmo, achei motivações dos personagens muito fracas, muito infantis, então é isso. Então não gostei, mas se você gostar, tem no Kindle Unlimited, tá? Se eu não me engano, a série inteira, em português e inglês, tem no Kindle Unlimited. Se você quiser ir lá conferir por você, vai, porque assim, eu sei que a minha opinião, na verdade, é uma minoria, porque a maioria das pessoas gosta desse livro, então é isso. E aí eu li também The Poppy War, também conhecido como A Guerra da Papoula, que ficou muito famoso aí, ficou muito hypado nos últimos meses. Esse é o primeiro livro de uma trilogia, pra quem não conhece, uma trilogia de alta fantasia. E assim, eu vou dizer que eu estava com um pouquinho de medo antes de ler esse livro, porque era tanto hype em cima que eu tava com medo de me decepcionar. Mas assim, gente, que livro maravilhoso. Uma fantasia muito bem construída, uma escrita muito boa, um universo todo muito bem sedimentado. Que história, gente, é sério, assim, eu fiquei extremamente encantada com esse livro, assim, encantada no sentido de ver o que a autora criou, sabe? E é um livro que, assim, ele tem muitos acontecimentos, mas ele não soa corrido. Você não fica achando, nossa, sabe? Apesar de que você quer ver mais a respeito de algumas coisas, não parece que a autora não desenvolveu o suficiente para passar para parte seguinte da história. Eu amei demais. O livro tem personagens cinzas, assim, ó, o tempo inteiro. É o livro recheado só de personagens cinzas, na verdade. Então são personagens muito complexos, com muitas questões. Eu amei demais, gente. Sério, assim, ó, que livro maravilhoso. Eu vou dar continuidade agora pro segundo livro em abril, e aí eu termino a série em maio. E eu tô muito ansiosa, assim, pra ver como é que vai terminar essa história, como é que vai avançar daqui pra frente, realmente, porque eu gostei demais desse livro mesmo. Eu dei 5 estrelas, 5 de 5, só que eu não favoritei.
E eu preciso comentar, gente, que assim, eu não favoritei nenhum livro ainda. Eu já li 32 livros esse ano. E eu não favoritei nada. Os únicos 2 livros que eu favoritei esse ano foram releituras, então eu não conto porque eu já tinha favoritado antes. Leitura nova, eu não favoritei nada, gente. Então, assim, estou carecendo, assim, de um favorito, assim, um livro que mexa comigo o suficiente pra eu favoritar, sabe? Talvez venha aí com o segundo e o terceiro livro da série de The Pop War. Como eu já comentei, o primeiro e o segundo livro já tem tradução aqui no Brasil e eu vi hoje que o terceiro vai vir ainda no segundo semestre desse ano. Então aproveita aí, lê pra fazer parte desse hype, porque assim, gente, vale muito a pena. Se você gosta de fantasia, com guerra política e com muitos elementos mágicos e fantasiosos, leia porque assim, maravilhoso. E eu também li esse mês o primeiro volume da série Fancy, da C.S. Packet, ou Pacat, eu nunca sei falar sobre o nome dela, que é a escritora da trilogia do Príncipe Cativo e também a nova trilogia dela de Ascensão das Trevas. E assim, eu li os livros dela no passado e eu me apaixonei pela escrita dela. Ela é muito boa em criar histórias e criar plot twists, então assim, eu tava louca pra ler Fancy e tá começando a ser lançado agora, né? Ela já é uma série um pouco mais antiguinha, mas a galera Record tá começando a trazer agora pra cá pro Brasil. O primeiro volume já foi lançado, inclusive eles que enviaram esse volume aí, esse primeiro exemplar. Gostei bastante, muito obrigada, galera Record. E eles já anunciaram aí a pré-venda do segundo volume, então já vai ser lançado logo em seguida, assim. Então eu gostei que já vai ter uma agilidade, porque eu terminei de ler o primeiro já pensando, quero muito ler este segundo, né? Mas assim, gente, Fancy, como eu falei, é uma HQ, né? O primeiro de vários volumes que vão ter aí. E vai ser uma HQ mais voltada pro mundo da esgrima, né? Então, ao contrário das outras séries dela, que é algo bem mais alta fantasia, aqui a gente vai ter algo bem mais mundo real, vai ser algo mais romance enemies to lovers, slow burn, com esse contexto da esgrima. Então, assim, esse primeiro volume é bem introdutório, então é mais pra mostrar os personagens, pra já sedimentar ali essa questão do enemies to lovers. Mas eu gostei muito porque eu achei legal como ela fez toda essa apresentação. Eu achei que o livro deu pra apresentar bem, introduzir bem todas essas questões, pra gente já entender quem são os personagens, aonde que eles estão, qual vai ser a premissa da série. É uma série que tem bastante representatividade, que é algo que eu já notei que a autora sempre coloca nos livros dela, então achei isso bem legal também. E eu achei legal porque, assim, o livro ele não termina com um mega cliffhanger, mas ele termina num momento que você vai querer dar continuidade, sabe? Então eu gostei bastante, eu dei 4,5 de 5 desse primeiro volume, assim, porque realmente eu acho que foi um começo muito bom, sabe? E agora eu tô doida pra ler essa sequência, assim, não vejo a hora de comprar aí pra poder dar continuidade. E aí, quando eu ler, eu trago aqui pra vocês o que eu achei dessa sequência. E aí eu encerrei o mês com 2 releituras. Falei pra vocês que eu reli muita coisa, né? E o primeiro dessas 2 releituras aí, na verdade, entrou depois dessa minha TBR, que entrou pra substituir o livro que eu abandonei, que foi Um Pouco de Aventura da Christina Lauren. Eu tinha pego esse book na minha parceria com a Companhia das Letras e, assim, eu abandonei em 50%. Não fluiu pra mim, assim, não deu certo, eu tava achando muito chato. Eu ia me forçar a ler até o final, mas eu pensei, por quê? Né? Eu não me odeio, né, pra eu me forçar a ler algo que eu não gosto. Então eu só abandonei mesmo, porque eu tava achando o livro muito chato mesmo, assim, sabe? E eu vi que pela opinião geral, assim, a maioria não gostou desse livro, então eu pensei, tem grandes chances de eu continuar e só não gostar ainda mais. Então eu deixei de ler esse livro. Eu até não ia colocar nada no lugar, mas daí eu adiantei essa releitura que eu tava louca pra fazer, que é a releitura de Sinestesia, da Cora Menestrelli. Gente, fazia um tempinho que eu não falava sobre ela, sobre esse livro em específico. Pra quem não viu nenhum dos outros meus vídeos, né, não viu dessas minhas leituras do ano passado e não sabe, Sinestesia foi uma das minhas leituras favoritas do ano. Assim, eu amei, virou um dos meus favoritos da vida, na verdade, assim. Eu amei demais esse livro. Quando eu li a primeira vez, eu li ele pelo Kindle Unlimited, inclusive está no Kindle Unlimited, então quem quiser vai dar uma olhadinha lá. Mas a autora é lançamento independente, né? Então ela lançou aí os volumes físicos lá pra dezembro e eu comprei então uma versão física aí dele e chegou pra mim agora em janeiro. Então assim, eu tava louca pela oportunidade de reler esse livro, poder fazer as minhas marcações que eu não fiz quando eu li a primeira vez. E assim, gente, eu amei tanto quanto da primeira vez, se possível eu amei mais. Eu gosto muito da história, eu gosto muito de como ela constrói o relacionamento dos protagonistas. Eu amo o Bez, eu amo o Alex, assim, eles são incríveis. Eu acho tudo muito legal, eu gosto que, além disso, tem outros temas um pouco mais sérios,
tem a questão de relacionamentos familiares e tem coisa de mãe e filho, pai e filho, então acho isso muito legal, gosto de como ela trabalha tudo isso. Além de tudo isso, ainda tem o plano de fundo de Fórmula 1, que é algo que, assim, eu confesso que eu nunca dei muita bola, nunca soube muita coisa, mas eu acho legal como ela insere isso na história, sabe? Então, gosto muito. Continuei aí dando as minhas 5 estrelas e o meu favoritado. Segundo favorito do ano, a segunda leitura favoritada, releitura favoritada, na verdade, do ano. E é isso, gente. Eu continuo muito recomendando esse livro. Lembrando que é um livro mais 18, então eu recomendo pra quem tem mais 18. Vamos respeitar classificações etárias aí, galera. E tem uma listinha de gatilhos, não muito grande, mas tem, então vale a pena dar uma conferida antes. Mas eu super recomendo, porque vale muito a pena. E pra encerrar, então, o mês de leituras, eu fiz a releitura de Call Down the Hawk, que é o primeiro livro da trilogia The Dreamer, que ficou traduzido aqui pro Brasil como O Chamado do Falcão. E assim, eu tô falando em inglês porque eu li o primeiro livro em inglês, o primeiro e o segundo eu tenho em inglês só. E assim, quando eu disse que eu não lembrava de várias coisas que eu li da Saga dos Corvos, gente, esse livro que eu li depois, alguém apagou da minha memória, não é possível. Esse foi o primeiro livro que eu li em 2021, inclusive eu fui lá no Scooby, tava ali marcado 1º de janeiro de 2021 que eu comecei a ler. E assim, gente, eu lembrava de pouquíssimas coisas. Eu lembrava do Ronan como protagonista, um dos protagonistas. Eu lembrava de outra personagem nova como protagonista. E eu lembrava de uma cena, e eu nem lembrava a cena inteira, mas eu lembrava de uma cena do Ronan e do Adam. O resto, eu não lembrei nada. Gente, todo o plot twist que tem no livro, e tem até bastante plot twist, eu ficava chocada. Eu ficava tipo, meu Deus, o que está acontecendo? E aí eu lembrava, eu já li esse livro. Não era pra eu estar chocada assim. Mas assim, foi legal por causa disso, sabe? Eu me surpreendi demais com a leitura. Eu não sei se quando eu li a primeira vez eu não prestei atenção direito, mas eu gostei muito de fazer essa releitura. Eu acho que eu aproveitei muito mais essa releitura. Eu acho que o início é muito confuso, assim, principalmente porque eu li a Saga dos Corvos em português e esse primeiro em inglês, então tem muito termo que eu já estava acostumada a ser usado de um jeito e aí muda aqui. E tem vários novos termos sendo utilizados aqui também, então eu fiquei um pouquinho confusa, eu confesso. Mas assim, gostei bastante de fazer essa leitura. Eu acho que é um início de história muito interessante, uma premissa muito boa. Gosto muito dos novos personagens, mas eu amo mais ainda ver os antigos personagens, principalmente o Ron, que é o meu favorito. Então eu achei bem legal. Eu dei 4,5 de 5, inclusive eu aumentei 0,5 da nota que eu tinha dado a primeira vez. E realmente, gente, eu gostei bem mais dessa releitura, assim, sabe? Assim, eu senti que eu aproveitei muito mais essa releitura, sabe? No momento que eu tô gravando isso, eu já tô lendo o segundo livro, porque foi impossível, assim, eu terminei. E eu já tinha planejado que eu ia ler no início do mês o segundo livro, mas assim, eu terminei e eu falei, não, vou começar. Eu comecei no mesmo dia, inclusive, assim. Eu até antecipei porque eu ia deixar um diazinho ali de descanso, mas eu antecipei porque eu quis pegar pra ler, sabe? Então, assim, gostei demais, realmente, assim. E uma diquinha pra quem quiser ler aí, o primeiro livro tá em português no Kindle Unlimited, né? O Chamado do Falcão ali tá no KU, então dá pra você começar se você quiser. E eu recomendo muito que leia a Saga dos Corvos antes, porque assim, não é obrigatório, você vai entender sem a saga antes, mas eu acho que é legal pra entender principalmente os personagens, sabe? Então eu diria pra ler a Saga dos Corvos primeiro. E é uma série muito boa, né? Então acho que vale a pena. E essa série nova, essa trilogia nova já começou muito bem aí com esse primeiro livro. Espero que o segundo e o terceiro sejam tão bons quanto. Vamos falar então dos meus assistidos no mês de março. Como eu já falei, eu assisti 4 séries. A primeira, na verdade, eu não assisti tudo em março, mas eu finalizei em março, que foi The Last of Us, a primeira temporada. E assim, gente, eu nunca joguei os jogos, tá? Eu não sabia quase nada da história, apenas alguns spoilers que eu já tinha pego. Inclusive, eu sei spoilers do jogo 2, do que vem pela frente. Então, assim. Mas, assim, gente, eu fui assistir a série muito despretensiosamente. Fui assistir só pra ver porque eu tava vendo o hype que tava se criando em cima. Pensei, vamos ver o que vai ser. Gente, eu me apaixonei. Eu me apaixonei. Que série maravilhosa. Eu amei. Toda semana eu ia acompanhando, ia tendo essa coisa de quero ver o próximo e quero ver o próximo, sabe? E foi criando uma coisa assim, a história foi me conectando em tantos níveis diferentes que eu chorei em todos os episódios menos um. Eu lembro de que um episódio realmente eu não chorei. Os outros, gente, eu chorei todos os episódios e assim, vários níveis.
níveis de, tipo assim, estou acabada de tanto chorar, entendeu? A outros de, tipo, tá, derrubou uma lagriminha aqui. Mas eu me conectei muito realmente com aqueles personagens, com a história que estava sendo contada. É uma série muito bem produzida, é uma série muito bem atuada. Então, assim, eu terminei ela falando, cadê a segunda temporada? Queremos pra ontem. Amei, gente, é sério, assim, amei demais. Quero, sim, a segunda temporada pra ontem. Já quero reassistir também essa primeira temporada pra poder rever tudo isso junto, sabe? Assim, tudo num conjunto agora, fazer uma maratona. Gostei demais, gente, é sério. Dei 5 estrelas, obviamente, né? Não tem como. Favoritei, também não tem como. Ela é, assim, no momento é a minha favorita de 2023. E, assim, acho difícil vir alguma pra bater ela, viu? Porque pelas séries que eu sei que vai estrear esse ano, não me lembro de nenhuma que tenha esse potencial todo, sabe? Ou nenhuma que eu esteja esperando muita coisa assim. Então, vamos ver aí, mas vale muito a pena se você quiser assistir, tá lá no HBO Max. E nesse mês eu assisti também a segunda temporada de Shadow and Bone, que estreou neste mês de março mesmo. Como eu já falei, tem vídeo de série versus livro aqui no canal, e nesse vídeo eu falo sobre a minha opinião sobre a segunda temporada. Então, se você quer ver algo mais aprofundado, assiste lá. Aqui eu vou manter bem mais resumido, porque eu já falei lá, né? Mas assim, eu gostei dessa segunda temporada. Eu acho que um erro dessa segunda temporada é que eles tentaram enfiar muita coisa em 8 episódios, sabe? Eles pegaram muitos elementos de livros diferentes pra tentar fazer essa segunda temporada funcionar. Eu acho que isso poderia ter funcionado melhor se tivesse sido dividido em mais uma temporada. Do jeito que tá, ficou muito corrido. Tiveram várias coisas que eu acho que perderam o impacto mesmo que tem no livro, porque foi corrido demais, sabe? Mas assim, no geral, eu gostei. Acho que desenvolveu o que precisou desenvolver. Algumas coisas um pouco rápidas, algumas coisas um pouco devagar, mas eu gostei. Tiveram mudanças em relação aos livros. Algumas eu gostei, outras nem tanto. E agora sim, eu confesso que eu tô bem curiosa pra saber o que vem aí pela frente. O final da segunda temporada é bem chocante. Então, assim, se tiver uma terceira temporada, não consigo nem imaginar o que venha por aí, sabe? E assim, gente, se você ainda não assistiu Shadow and Bone e quer que a série continue, é importante que você dê stream nessa série, assim, principalmente nesse primeiro mês. Porque eles dizem que o primeiro mês é o mais importante. Na verdade, as 2 primeiras semanas é o mais importante por conta dos números, né? Então, se você quer que tenha a terceira temporada, se você quer que tenha o spin-off de Six of Crows, que eles já falaram que tá tudo pronto pra acontecer, só falta o sinal verde da Netflix, dê streaming aí, né? Fica assistindo aí na Netflix, porque a gente quer ter mais aí, né? Então, assim, principalmente de Six of Crows, eu tô louca pra ver esse spin-off. Então, assim, vamos continuar assistindo pra manter Shadow and Bone lá em cima. Mas, assim, como eu falei, eu gostei dessa segunda temporada. Acho que algumas coisas eles poderiam ter feito com um pouquinho mais de calma, mas gostei. Eu dei 4 de 5. Acho que, de um modo geral, eu gostei mais do que da primeira temporada, até, assim. Acho que a primeira soube desenvolver tudo melhor, com mais calma, mas a segunda, em questão de história, eu achei que ficou melhor. Então, é isso aí. Agora a gente tem que esperar pra ver se vamos ter mais aí do Grishaverse na Netflix. E aí, mais uma adaptação literária nesse mês aí de março foi Daisy Jones and the Six. Também fiz vídeo de série versus livro, também dei a minha opinião, vou deixar aqui no card. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir, porque lá tem tudo bem certinho das diferenças, o que eu achei, o que eu não achei. Novamente, eu vou manter aqui minha opinião bem resumida, porque eu já falei bastante naquele vídeo lá. Mas assim, eu confesso que eu comecei a temporada muito empolgada, depois foi diminuindo um pouco a minha empolgação e no final voltou. Então eu passei por vários estágios aí. Mas no geral eu gostei da temporada, eu achei que eles fizeram muito bem. Mudaram muita coisa, assim, realmente. Algumas coisas que eu não gostei tanto, outras que eu achei que até ficou legal, combinou com o formato da mídia audiovisual. Amei as músicas, todos os momentos da banda em si, eles tocando as músicas, eu achei incrível. Então, assim, acho que no geral é uma série que eles fizeram o melhor que deu pra fazer, sabe? Manteve a essência Daisy Jones and the Six. Estão rolando aí rumores de que pode ter uma turnê mundial de Daisy Jones and the Six. E se tiver, eu vou pirar, porque eu vou gastar o dinheiro que eu não tenho pra ir nessa turnê, entendeu? Eu quero ver um show de Daisy Jones, gente. Mas assim, eu gostei realmente bastante, assim, principalmente dessa parte musical. Eu dei 4 de 5. Eu confesso que eu quase dei menos, assim, mas os últimos episódios pra mim salvaram muito. Eu acho que os últimos episódios, principalmente, mantiveram muito a essência do livro, sabe? Então eu gostei bastante. E eu não quero que tenha uma segunda temporada, porque eu acho que não precisa. Eu acho que a graça toda do livro é justamente a história contada nessa primeira temporada, né? No caso, no primeiro livro, o único livro que tem. Então acho que eles ficariam melhores só se mantendo nessa história aí. Mas vamos ver aí, né? Porque eles têm pretensões e se for muito rentável é algo que com certeza eles vão querer voltar pra fazer mais.
E por último, eu assisti a segunda temporada de Next in Fashion, que é um reality show de moda. E assim, eu adoro ver essas coisas, gente, é sério. Pra quem não sabe, eu queria fazer faculdade de moda quando eu tava no ensino médio ali. Mas não fiz, né? Desisti, fiz a outra faculdade que eu queria muito, que era arquitetura e urbanismo. Mas, assim, é algo que eu gosto de ver, sabe? Esses realities, assim, de ver eles montando e fazendo ali os desfiles e tal. Então eu gosto bastante. Eu tinha assistido a primeira temporada na época do lançamento, mas, assim, eu não lembro nada. E eu vi todo mundo falando que a primeira temporada foi muito melhor do que a segunda. Então eu fiquei até com vontade de rever a primeira temporada pra ver realmente, porque eu não lembro de absolutamente nada. Mas, assim, eu gostei dessa segunda temporada, achei legal, assim. Mas eu achei algumas coisas meio incoerentes, eu não concordei muito com algumas eliminações, com algumas pessoas que ganharam ali os desafios e tal, e eu vi que não foi opinião só minha, então assim, vi que foi algo mais geral mesmo, assim, apesar de eu não entender muito de moda. Mas no geral eu achei legal, sabe? Eu gosto de ver ali, como eu falei, essa parte deles montando e a parte do desfile em si, acho legal ver o desenho e depois ver o modelo pronto, então acho isso bem legal. Gostei, eu dei 3 de 5, porque achei assim, divertida, mas nada muito espetacular. Então achei legal e eu quero ver aí uma terceira temporada, seria legal se a Netflix fizesse, porque eu adoro ver coisas desse tipo. Inclusive, se você tem recomendações de realities nesse tipo, me deixa aqui nos comentários, porque eu adoro. Então é isso, gente. Esses foram os lidos e assistidos do mês de março. Bastante coisa até, né, gente? Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês leram e assistiram aí nesse mês. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho para não perder as notificações. E me segue lá no Instagram também para continuar acompanhando o meu conteúdo literário. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.